Imagina só, e se a gente encontrasse uma nova Terra? Bom, hoje vamos mergulhar numa descoberta que faz exatamente essa pergunta. É sobre um planeta recém-descoberto que tem semelhanças, olha, simplesmente incríveis com o nosso. Pois é, essa é a grande questão, não é? Será que encontramos mesmo uma outra Terra? Acabaram de anunciar um novo mundo, que eles dizem ser potencialmente habitável. Mas, tá, o que isso significa na prática? Vamos olhar os fatos para entender essa história direito. E olha, a história de como chegaram a essa descoberta é fascinante, porque ela não começa com um super telescópio de última geração, não. Ela começa com dados antigos, de um telescópio que já foi até aposentado. É um baita exemplo de como a ciência pode, sabe, revisitar o passado para descobrir o futuro. Então apresento a vocês o HD 137010B. Ok, o nome eu sei parece um código de produto, não é muito cativante, mas as características dele, essas sim são. Pensa só, é um planeta rochoso que gira em torno de uma estrela bem parecida com o nosso Sol, e o mais importante de tudo, é considerado potencialmente habitável. E o jeito que ele foi descoberto é sensacional. Sabe o telescópio espacial Kepler? Aquele que coletou os dados. Então, ele foi desativado lá em 2018. Parecia que era o fim de uma era, né? Mas os dados que ele deixou, nossa, são um verdadeiro tesouro. Anos se passaram e aí pesquisadores lá da Austrália resolveram mergulhar nesse arquivo gigantesco e, pronto, encontraram esse novo mundo. É a prova de que as descobertas não param, mesmo quando os instrumentos se calam. Certo, então vamos ao que interessa. O quão parecido com a Terra esse planeta realmente é. Para começar, vamos focar naquelas características que realmente nos fazem pensar, nossa, parece a nossa casa. Vamos aos dados básicos. Primeiro, é um planeta rochoso. O tamanho, um pouquinho maior que a Terra. E ele orbita uma estrela bem parecida com o nosso Sol. Agora, a distância, ele fica a mais ou menos 146 anos-luz daqui. Para ter uma ideia do que é isso, a luz que sai de lá hoje só vai chegar aqui daqui a 146 anos. Parece longe, né? E é, para os nossos padrões. Mas na escala do universo é quase aqui do lado, na nossa vizinhança cósmica. E agora segura essa. Aqui vem a semelhança que é, para mim, a mais incrível de todas. Um ano, ou seja, o tempo que ele leva para dar uma volta completa na estrela dele, dura aproximadamente 365 dias. Isso mesmo, exatamente como aqui na Terra. É uma coincidência assim impressionante que conecta a gente na hora com esse mundo tão distante. Mas, como em toda boa história, sempre tem uma reviravolta, né? E aqui não é diferente. Apesar de todas essas coisas que parecem tão familiares, o HD 137010B esconde um segredo bem arrepiante. E que segredo, hein? A temperatura estimada lá na superfície é de menos 68 graus Celsius. E atenção para esse detalhe. Essa é a temperatura máxima. Dá para imaginar? É um mundo completamente congelado, muito mais frio que o lugar mais gelado que a gente tem aqui na Terra. Olha só essa comparação que deixa o contraste bem claro. De um lado, o tempo do ano, o período orbital, é praticamente idêntico ao nosso. Do outro, uma diferença de temperatura que é, assim, brutal. A temperatura média aqui na Terra é de uns 15 graus positivos. A máxima lá é de 68 negativos. É um outro mundo, literalmente. Tá, mas por que é tão frio assim? A resposta está na estrela dele. Mesmo sendo parecida com o nosso Sol, ela é mais fria e brilha menos. Então o que acontece é que, mesmo que o planeta esteja numa órbita parecida com a da Terra, ele simplesmente não recebe calor suficiente para se aquecer do mesmo jeito. É como estar perto de uma fogueira mais fraca. Só que a história não termina aí. A ciência sempre tem um e ser. E aqui vem uma possibilidade fascinante que os próprios pesquisadores levantaram. Eles dizem o seguinte: se esse planeta tiver uma atmosfera com mais dióxido de carbono do que a da Terra, ele poderia funcionar como um cobertor, sabe? Retendo calor suficiente para se tornar um mundo com clima ameno, ou quem sabe até ter água líquida. E isso tudo nos leva à pergunta de $1 milhão, né? Como é que um mundo que parece ser um bloco de gelo pode ser chamado de potencialmente habitável? A resposta para isso está num conceito que é super importante na astronomia. Para a gente entender esse potencial, a gente precisa falar sobre a zona habitável. É um nome que a gente ouve bastante. Pensa nela como se fosse a faixa da Caixinhas Dourados ao redor de uma estrela. Não é perto demais onde tudo ferve e a água evapora. E também não é longe demais onde tudo congela. É aquele lugar perfeito, na medida certa, onde as condições podem permitir que exista água líquida na superfície.
E a água líquida, a gente sabe, é essencial para a vida como a conhecemos. E aqui está o pulo do gato. Apesar daquela temperatura congelante que a gente viu, o HD 137010b está sim localizado dentro da zona habitável da sua estrela. Ou seja, ele cumpre o primeiro e mais importante requisito para ser considerado um candidato a ter vida. A localização dele é perfeita. Os cientistas que fizeram o estudo até colocaram isso em números. A estimativa deles é que existe uma chance de mais ou menos 40% de que o planeta seja habitável. Claro, não é uma certeza, longe disso, mas 40% é um número bem significativo que com certeza justifica continuar pesquisando, olhando mais de perto. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: isso que a gente sabe é só a pontinha do iceberg. Ciência é assim mesmo, é um processo. Essa descoberta é o primeiro passo. Super emocionante, mas agora é que o trabalho começa. A gente precisa de muito mais dados, muito mais observações para ter certeza se as condições para a vida realmente existem nesse mundo. E é bom lembrar que o HD 13710b não está sozinho nessa. A busca por mundos que podem abrigar vida não para nunca. Ele agora entra para uma lista que só cresce, de candidatos bem promissores, sabe? Nomes como o TOI 700e ou o K218b, por exemplo. São outros mundos que também dão pistas de que a vida pode não ser uma exclusividade nossa. E tudo isso nos deixa com uma reflexão, né? Cada descoberta como essa é um lembrete do tamanho do universo. Pensa bem, se a gente encontrou um mundo tão interessante assim, fuçando em dados antigos de um único telescópio, o que mais será que está lá fora só esperando para ser descoberto? A verdade é que a busca está só no começo.